Olá, estamos de volta hoje com a leitura meditativa, contemplativa, com a leitura do coração, com a leitura da alma, com a leitura da Escritura Sagrada, da Ciência Sagrada, Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 6, Dhyana Yoga, a Yoga para Deus, verso 45 para o dia de hoje. Agradecendo a Suprema Personalidade por me permitir fazer essa leitura, por me permitir ler o significado de sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente para salvar as almas, para purificar as almas condicionadas neste cativeiro materialista ocidental. Vou fazer minhas reverências, agradecendo. Estamos no final do capítulo 6. Hoje vamos terminar o capítulo 6 e estará concluída a leitura da Bhagavad Gita inteira aqui no Easy Espiritualidade. Se vocês querem ouvir outros versos anteriores, outros capítulos anteriores, é só ir no Easy Espiritualidade, no YouTube, Easy, E-A-S-Y, e Espiritualidade, tudo junto, e chegar, baixar a tela até chegando ao primeiro capítulo, até agora o 6º capítulo, introdução antes do primeiro capítulo, e muito mais embaixo estão o capítulo 7, os versos, até o capítulo 18. Então, conclusão da Bhagavad Gita, como ele é, da ciência sagrada, toda postada com a permissão, toda completa, desculpem, postada aqui no YouTube, com a permissão da Suprema Personalidade de Deus, com a permissão de Srila Prabhupada, nosso guru original, nosso mestre original, do Paramparam, que é a sucessão discipular autorizada, e do meu mestre espiritual Chandramukha Swami, gratidão. Com a Guiana Timiranda Siá, Guiana Junas Lakaya, Shaksu Militayena Tasmai Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, o meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental da ciência sagrada da Bhagavad Gita. A tal mestre espiritual, eu posto minhas mãozinhas e presto minhas humildes reverências a este conhecimento transcendental, agradecendo por esta permissão no dia de hoje, de estar aqui mais um dia, firme e forte na leitura da Bhagavad Gita. Verso 45. E quando, com esforço sincero, o yogi ocupa-se em continuar progredindo, limpando-se de todas as contaminações, afinal atinge a meta suprema, alcançando a perfeição, depois de praticar durante muitíssimos nascimentos. Então, ninguém ouve a Bhagavad Gita por acaso, ninguém lê a Bhagavad Gita por acaso. A Bhagavad Gita é um livro sagrado, autorizado, da ciência sagrada, onde temos a permissão, nossa alma tem a permissão de ouvir, compartilhar, comentar, distribuir e oferecer esse serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Então, aqui, com esforço sincero, então, sem esforço, nós não chegamos a nenhum lugar. Precisa ser o esforço sincero, porque nos esforçarmos, a gente se esforça todo dia para acordar, para ir para o trabalho, para pagar contas, mas não é desse esforço que nós estamos, que a Suprema Personalidade de Deus aqui, no verso 45 do capítulo 6, Dhyana Yoga, está se referindo. Ele fala do esforço espiritual, ele fala do progresso espiritual, ele fala de você, alma condicionada, que sou eu e as demais, nos limparmos dessas contaminações. Nós somos impuros. Se fôssemos almas puras, nasceríamos em outros planetas mais elevados. Portanto, a meta suprema é alcançar essa perfeição. Depois de praticar durante muitíssimos nascimento e nascimento, eu vou, plantando a sementinha da consciência de Deus, a sementinha do amor por Deus, que ela cresce, chamada de Bhaktilata, ou Bhaktilata, a semente da trepadeira do amor puro ao Deus, que ela vai, se elevando até a camada mais alta, onde está a Suprema Personalidade de Deus, Shri Radha Krishna.
Então, nesse processo, nós, aqui como almas condicionadas, nós devemos limpar o nosso coração e pedir ajuda para limpar esse coração, porque dentro desse coração existe muita contaminação. Dentro da minha mente, a minha mente está embaçada com muitos pensamentos desordenados. As minhas atitudes estão desencaminhando-me para o oposto da perfeição, que é saber que eu sou a Aham Brahmasmi, uma alma neste corpo, e que eu vim aqui agora neste mundo para obter essa perfeição, que é a consciência de Deus, para utilizar desta vida, deste momento, para que eu possa me elevar o meu pensamento, a minha consciência, expansão da consciência em direção a Deus. Alguém nascido numa determinada família de virtudes, ou virtuosa, aristocrática ou sagrada, fica ciente da sua condição favorável à execução da prática do yoga. Por que ele fala aqui em família virtuosa, aristocrática ou sagrada? Porque isso, uma alma que nasce numa família de virtude, numa família aristocrática, ou seja, uma família que tem eruditos, pessoas inteligentes, pessoas que querem saber sobre Deus, e em famílias sagradas, ou seja, famílias que já vivenciam esse ofício do sagrado, em ofertar a sua vida em oferenda a Deus, é uma condição favorável de nascimento para praticar o yoga, e é a união a Deus. Com determinação, portanto, recomeça sua tarefa inacabada e purifica-se por completo de todas as contaminações materiais. Por que ele fala aqui em tarefa inacabada? Porque a tarefa ela vai estar, digamos, acabada, ou seja, finalizada, quando a alma atinge Prema Bhakti, ou seja, quando a alma atinge o amor puro por Deus. Prema Bhakti, ou seja, Prema puro, Bhakti devoção, ou seja, devoção pura por Deus. Quando finalmente livra-se dessas contaminações materiais, a alma alcança a perfeição suprema, a consciência de Deus ou a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é a fase perfeita na qual se está livre de todas as contaminações. E isto é confirmado na Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 28, que já foi lido, já foi postado no YouTube. No YouTube não, no canal Isa Espiritualidade, dentro do YouTube. Então, quando a gente se livra de todas essas contaminações materiais, porque o que torna a alma em um corpo impuro, com mente impura, com sentimentos impuros, com atitudes impuras, justamente as contaminações materiais, o prazer dos sentidos, de pensarmos em dar prazer material o tempo inteiro para nós. Então, na Bhagavad Gita diz, capítulo 7, verso 28, após executar atividades piedosas durante muitíssimos nascimentos, a pessoa tende-se a livrar por completo de todas as contaminações e de todas as dualidades ilusórias, frio, calor, luz, escuridão, gosto, não gosto, amo, odeio. A gente vive assim, nessas dualidades, aqui no planeta Terra. Então, livrando-se por completo de todas essas contaminações e de todas as dualidades ilusórias, e tudo é uma ilusão, ocupa-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, a pessoa suprema na filosofia védica. Vedas significa conhecimento. Qual é o objetivo dos Vedas? Levar o conhecimento de Deus, levar a consciência de Deus. E para isso existe um caminho chamado de Bhakti Yoga, a fisioterapia da alma. Então, você pode me perguntar, veio essa premissa aqui de pergunta, dizer, nossa, então tudo aqui é uma ilusão? Sim, porque tudo aquilo que não tem vida eterna é ilusório. Você pode usufruir, você pode oferecer esse fruto dessa ilusão material, sabendo que é finito, mas você pode chamar Deus e colocar ele, por exemplo, aqui agora Deus está presente, porque eu oferto esse serviço a partir do momento que eu faço um mantra de entrada e digo, Deus, tu és misericordioso, Krishna, porque tu me deste a permissão de sair dessa ilusão
com a luz da tocha do conhecimento transcendental, que é a própria Bhagavad Gita. Então, aí eu já coloco Deus. E como é que eu posso colocar Deus no centro de todas as atividades materiais? Colocando Deus no centro das atividades materiais, simplesmente. Como? Falando, Deus, tu és o centro das minhas atividades materiais. Pensando, sentindo e entendendo que Deus, ele é o proprietário supremo de tudo e de todos. De tudo que existe foi criado por Deus. A alma foi criada por Deus. Os animais foram criados por Deus. Os alimentos foram criados por Deus. Me digam algo que foi criado e que não tem Deus na assinatura desta criação. Vocês me digam o que é que não tem, porque tudo tem. Dentro da minha concepção, Deus está em tudo, Deus está em todo. Isvará Paramakrishna. Sat Chityananda Vrigaha Nadira Adi Govinda. Sarva Karana Karanam. Govinda, o amor de Deus. Krishna. Govinda é a causa suprema de todas as causas e ponto. Isso é um mantra bem principal dos mantras que nós entoamos e oferecemos a Deus, a Krishna. Verso 46. O yogi é maior do que o asceta, maior do que o empirista e maior do que o trabalhador frutivo. Portanto, Arjuna, em todas as circunstâncias, seja um yogi. Ser um yogi. O que é ser um yogi? Do verbo ser um yogi. Seja alguém, seja uma alma, está em união com Deus o tempo inteiro. Nosso mestre, Srila Prabhupada, ele diz, pensar em Deus 24 horas e nunca esquecer de Deus em 24 horas. Esse é o processo da consciência de Deus, da consciência de Krishna. Então, quando o yoga ele se torna afortunado de ter Deus em sua vida o tempo inteiro, de chamar Deus o tempo inteiro para a sua vida, de entregar todos os frutos do seu trabalho a Deus, a Krishna, em todas essas circunstâncias você está em yoga, você está em união com Deus. Significado de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quando falamos de yoga, referimos-nos ao processo pelo qual ligamos nossa consciência à suprema verdade absoluta que é Deus. O método específico adotado, vários praticantes dão a esse processo diferentes nomes. Quando no processo unitivo predominam as atividades fruitivas, chama-se Karma Yoga. Por quê? Porque meus atos, minhas atitudes, eu devo oferecer a Deus. Para que meu karma seja amenizado, seja limpo, seja Deus misericordioso com meus atos passados, de vidas passadas, em corpos passados, porque Deus é tão misericordioso que eu não me lembro. Às vezes tem relâmpagos, relances, não relâmpagos, né? Eu poderia ser um relâmpago, né? E o relâmpago clareia a sua mente, clareia os céus numa noite de chuva estrondosa, e você vai ter esse insight, você vai vir de dentro de você esse insight para que você ofereça as suas ações em yoga, em união a Deus. Depois vem Jnana Yoga. Jnana Yoga significa a yoga do conhecimento acerca da suprema personalidade de Deus. A sua relação devocional com o Senhor Supremo, né? E Bhakti Yoga, ou consciência de Krishna, é a perfeição última de todos os yogas, como se explicará no próximo verso. O Senhor confirma a superioridade do yoga, mas ele não mencionou que ele é melhor do que Bhakti Yoga. Então existe Karma Yoga, eu entregar minhas ações para Deus, para que limpe esse karma. Existe Jnana Yoga, que eu vou obter esse conhecimento acerca da minha relação com Deus. Para entender quem é meu pai, eu preciso estudar sobre o meu pai. Meu pai é Deus que me criou, que criou a minha alma. E depois vem Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção a Deus, onde vou praticar essa devoção para que eu possa estreitar esses laços com Deus. Porque Deus, ele quer de nós a nossa presença diária na vida dele. E ele quer estar presente em nossas vidas diárias. Portanto, ele está presente em nossos corações, como a grande alma na pequena alma Paramatma, a grande alma na pequena alma no nosso coração, e a gente não se dá conta disso.
Porque a gente está com a mente emperrada na matéria, com a mente condicionada na matéria. Então, nesse processo, Bhakti Yoga é o conhecimento espiritual pleno, motivo pela qual nada pode exceder Bhakti Yoga. O ascetismo sem autoconhecimento é imperfeito, ou seja, você querer praticar uma religião ou uma filosofia sem conhecimento é pura, como diz meu mestre espiritual Chandramukha Swami, ele fala, religião sem conhecimento, sem filosofia, é puro sentimentalismo, porque você vai estar, ai meu Deus isso, meu Deus aquilo, e vai ficar especulando, e vai ficar julgando, e vai ficar analisando. Mas quando você tem conhecimento, você não faz nada disso, você apenas tem o seu conhecimento para ter o seu conhecimento e para ajudar as pessoas que querem esse conhecimento. O conhecimento empírico sem rendição ao Senhor Supremo também é perfeito. Ou seja, eu tenho conhecimento sobre Deus guiando yoga, mas eu não me rendo a Deus. Então, de nada vale você ter esse conhecimento, porque você não vai se render ao dono desse conhecimento. E trabalho fruitivo sem consciência de Cristo é perda de tempo. Então, assim, perda de tempo por quê? Porque é isso que a gente faz aqui na Terra, perder tempo. Outro dia eu estava assistindo uma aula, e aí existem os passatempos de Deus, existe dentro da filosofia védica os passatempos da Suprema Personalidade de Deus, chama-se passatempo, porque ele não precisa nem vir para a Terra, mas ele vem para a Terra, ele vai para onde ele quiser, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, e chama-se passatempos de Krishna, ou seja, Krishna Lila. A palavra Lila significa passatempos. E aí, o estudante estava na sala de aula e disse, enquanto Deus passa o tempo, a gente passa vergonha. E realmente a gente passa vergonha porque a gente vive fazendo besteira nesse mundo material. A gente vive emperrado com a consciência material, emperrado na consciência material e vive errando. Por isso que se diz que errar é humano, pois é, mas permanecer no erro é burrice, é tolice, é ignorância, né? Então, a forma mais elevada de execução de yoga, de união a Deus, mencionada aqui neste verso, é Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Isso se explica de maneira mais clara nesse verso 47. Verso 47. E de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim, dentro de si mesmo, e me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim, em yoga, em união. E é o mais elevado de todos. Esta é minha opinião. Aqui a Suprema Personalidade de Deus dá a opinião dele, e eu vou ler novamente. E de todos os yogis que praticam yoga em união a Deus, aquele que tem muita fé, veja só, fé, primeiro, fé. Sempre se refugia em mim. 2, refúgio em Deus. 3, pensar em Deus, pensa em mim dentro de si mesmo. E me presta transcendental serviço amoroso. 4, então, fé, refúgio, pensamento, conectado seu pensamento com Deus e servindo a Deus amorosamente. Amorosamente do fundo do seu coração. É o que está mais, íntimo. Deus em mim, eu em Deus o tempo inteiro. E é o mais elevado de todos, por quê? Porque esse aí não perde tempo pensando em coisas materiais. Mas aí eu posso dizer assim, mas como é que eu estou num trabalho de 8 da manhã às 12, de 2 às 6? Como é que eu vou pensar em Deus? Vou cantar. Se alguém quiser me ofertar com amor e devoção, fruta, folha, flor, água, aceitarei a oferenda. Ó descendente de Kunti, o que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você dê, e eu ainda digo assim, receba, porque a gente dá e recebe o tempo inteiro. Tudo isso deve ser feito como uma oferenda a mim, a Cristo, na Suprema Personalidade de Deus, em amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno. Então você está ali trabalhando, vai começar o seu turno da tarde do seu trabalho. Deus, eu ofereço o turno da tarde do meu trabalho ao Senhor. Que o Senhor esteja presente, o Senhor está presente no meu coração, como a grande alma na pequena alma. Então, por que eu vou achar que eu sou o executor das minhas atividades materiais? Não. Então,
Aqui, no significado de Srila Prabhupada, ele diz: a palavra adoração não pode ser usada na mesma acepção de bhaj. A palavra aqui, bhajate, é significativa. Bhajate tem sua raiz no verbo bihaj, que se usa quando se quer expressar a necessidade de serviço. Aí vem o serviço e a adoração. Então, a adoração quer dizer venerar ou mostrar respeito e honra a quem é digno. Respeito e honra a quem é digno. Deus, mas serviço com amor e fé, especialmente dedicado à suprema personalidade de Deus. Então, com amor e fé, gente. O amor é tudo, o amor cura tudo, o amor é o remédio para todas essas confusões deste planeta Terra, especificamente que eu estou morando no planeta Terra atualmente, né? Mas serviço com amor e fé é dedicado à suprema personalidade de Deus. Pode-se deixar de adorar um homem respeitável, um semideus, e então ser chamado de descortês. Mas ninguém pode eximir de servir o Senhor Supremo e escapar de uma completa condenação. Por quê? Porque a gente serve a todo mundo, menos a Deus. A gente serve o trabalho, serve o chefe, serve os pets, os bichinhos, serve ao marido, serve a namorada, o namorado e etc. A gente está sempre servindo. Servindo um ao outro. Eu, nesse momento aqui, eu estou servindo, gravando esse vídeo aqui em nome da Suprema Personalidade de Deus, mas eu estou servindo a Deus. Então, a consciência é essa. Então, nesse momento, a gente tem que entender que a gente tem que buscar sair dessa completa. Quando ele fala condenação, significa condicionamento. A gente está condicionado a este corpo material, condicionado às leis da natureza material. A gente está condicionado à ilusão, à energia da ilusão, a energia ilusória chamada de Maya. Então, quando a gente sai desse processo, a gente vai buscar essa libertação, essa liberação em consciência de Deus, através da fé e através do amor dedicado ao Senhor Supremo. Todo ser vivo é parte integrante da Suprema Personalidade de Deus e ponto. Nós somos parte integrante da Suprema Personalidade de Deus e ponto. E assim, por sua própria constituição, todo ser vivo é designado para servir o Senhor Supremo. Todo ser vivo é designado a servir o Senhor Supremo. E aí os seres vivos servem ao Senhor Supremo? Não. Servem uns aos outros, servem ao egoísmo, servem à violência, servem a um monte de coisa, de um monte de baboseira negativa, escura e contaminadora. Mas não serve à luz, não serve à pessoa suprema. Então, quando a gente não serve a pessoa suprema, a gente vai estar condenado na escuridão. Por quê? Porque todas as nossas atividades, elas não vão estar iluminadas porque você não colocou Deus no meio das suas atividades materiais. O livro sagrado Bhagavatam fornece a seguinte confirmação: quem não prestar serviço e negligenciar seu dever para com o Senhor primordial, que é a fonte de todas as entidades vivas, gente, o Deus é a fonte de todos nós. Quando fala em entidade viva, não é só ser humano, não, é animal. Tudo que se move é sagrado. Então, nesse processo, a gente precisa entender que a nossa posição constitucional é de alma, serva, eterna, em serviço devocional, com amor e fé, dedicado à suprema personalidade de Deus, chamada de Krishna, o todo atrativo e todo atraente na filosofia védica. E todas as espécies de yoga que existem, só existe Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é a mais elevada, que é a yoga da devoção. Todas as espécies de prática de yoga culminam em Bhakti Yoga. Todos os outros yogas não passam de meios para chegar ao ponto de Bhakti. Então, se eu sei disso, por que eu vou perder tempo buscando outros tipos de yoga que não vão me levar para Deus, mas, custa tempo. Aí eu, como uma alma e um corpo, eu quero um movimento prático e objetivo, eu vou direto para Bhakti Yoga. É justamente isso que eu estou tentando fazer atualmente com a minha vida. Certo? Então, tornar-se consciente de Krishna é a fase mais elevada de yoga. Assim como quando falamos dos Himalaias, referimos às montanhas mais altas do mundo, cuja combinação é o Monte Everest, o pico mais elevado, ou seja, tudo tem um propósito. A consciência de Krishna é me elevar em consciência de Krishna, é ir para o Himalaia e querer subir o ponto mais elevado do Himalaia, que é o Monte Everest, que eu tive a oportunidade de ver numa das minhas viagens.
e é uma obra transcendental de Deus, o Monte Everest, nos Himalaias. Tudo tem assinatura de Deus, minha gente. Não adianta nem tentar fugir disso e querer dizer, eu crio isso, eu sou um pintor, eu sou um escritor. Não é nada. Deus opera maravilhas em nós. Santo é o seu nome. Hare Krishna. Graças à boa fortuna, alguém adota o caminho de Bhakti Yoga, Yoga da devoção, e chega à consciência de Krishna para seguir a orientação védica e tornar-se bem situado em conhecimento. O yoga ideal concentra sua atenção em Deus, em Krishna, que é chamado de Shyama Sundara, cuja cor é tão bela como uma nuvem, cujo rosto de lótus é tão brilhante quanto o sol, em cuja roupa cintilam joias e em cujo corpo tem guirlandas de flores. Seu brilho reluzente, que é chamado de Brahmas de Ouro, ilumina todos os lados. Ele faz seu advento em diversas formas, tais como Rama, Nishinha, Varaha, Krishna, a suprema personalidade de Deus, e desce como ser humano, como filho de mãe Yashoda, e é conhecido como Krishna, Govinda e Vasudeva. Aqui está uma lila de Deus, resumida em vários processos. Mas se você quer se aprofundar, você precisa ler Krishna, a suprema personalidade de Deus, volume 1 e 2, do qual eu tive a auspiciosa permissão de ler este livro e saber que isso é isso e ponto. E não adianta estar especulando sem conhecimento, que é pura perda de tempo. Então, Krishna tem nomes como Krishna, Govinda, Vasudeva, Damodara, que é o filho de mãe Yashoda. Então, tudo isso chama-se Krishna Lila, os passatempos de Deus. A gente aqui só tem a mente voltada para aceitar que Jesus veio como filho de Deus. E agora dizer, Deus veio aqui nesse mundo, uau, isso não é possível. Claro que é. Não é possível dentro das tradições limitadas, que vai até um certo ponto e ponto, para deixar o povo desinformado, para deixar as almas condicionadas em corpos condicionados desinformados. Então, nesse processo, somente aquelas grandes almas que têm fé irrestrita, tanto no Senhor Supremo, quanto no mestre espiritual, nosso professor Gurudeva, é que todos os significados de conhecimento da filosofia védica são automaticamente revelados. Bhakti significa serviço devocional ao Senhor. Então, eu tenho Krishna, o conhecimento, eu tenho meu mestre espiritual para me ajudar no conhecimento, tem a filosofia védica que traz todo o conhecimento, e eu tenho Bhakti Yoga, a forma prática para executar todo esse conhecimento. Então, Bhakti significa devoção, serviço devocional ao Senhor, serviço livre dos desejos de lucro material, quer nesta vida, quer na próxima. Desprovido dessas inclinações, a pessoa deve absorver toda a sua mente no Supremo. Esse é o propósito de Este é o propósito de Naiskarmya. Perdão, porque é sânscrito. Eu não sou uma pessoa erudita em sânscrito, eu sou uma pessoa que tenta ler sânscrito. Então, qual é o propósito dessa palavra? Naiskarmya, Gopala Upanishad, que é outro livro. Gente, existem vários e vários livros. A gente aqui só pensa que só existe a Bíblia. Não, existem vários e vários livros na filosofia védica que levam ao conhecimento transcendental do Senhor Supremo. Se você quer saber quem é seu pai, pergunta à sua mãe. Quem é meu pai? Sua mãe vai dizer, seu pai é fulano, ele passou por isso, ele fez isso, ele tem vários nomes, ele tem esse nome. E aí você vai nas escrituras sagradas e funciona como a mãe que ensina e você vai obter esse conhecimento. Então, nesse processo aqui, encerra-se hoje Dhyana Yoga, capítulo 6, porque a partir do capítulo 7, conhecimento acerca do absoluto, já foi postado aqui no YouTube, no Easy Espiritualidade fácil, de fácil acesso, de ouvir, de entender. E no próximo episódio da leitura da Bhagavad Gita, eu vou começar um novo projeto. Encontre soluções para seus problemas com a Bhagavad Gita. Vários temas de depressão, a preguiça, a medo, a luxúria. Então, a Bhagavad Gita vai funcionar como uma terapeuta transcendental, uma terapia transcendental. E o terapeuta maior vai ser a Suprema Personalidade de Deus, que vai indicar o remédio transcendental para as nossas anomalias materiais, que nós carregamos dentro deste corpo material. Com gratidão, eu estou muito feliz de ter
conseguido postar toda a Bhagavad Gita aqui no YouTube, no Isa Espiritualidade, pela permissão da Suprema Personalidade de Deus, pela permissão de Srila Prabhupada e pela permissão do meu mestre espiritual, Chandramukha Swami. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, eu oferto a Deus em consciência de Deus. Gratidão.